Olá, gente. Episódio 52. Isso quer dizer que são 52 segundas-feiras ininterruptas com o Entre Modais. É um ano de programa e para esse um ano o convidado é super especial e eu mostro para você logo depois da vinheta. Esse é o Entre Modais dessa semana. Vamos lá. Boa, gente. Hoje, para comemorar esse um ano de Entre Modais, eu tenho aqui o host preferido, o Maurício, que é host e rosto do podcast. Olha só, fui promovido, nem sabia que tinha sido promovido aí. É isso. Paulo Roberto Malinski, que é mais conhecido como pai de todos aqui na KMM, CEO, presidente, chefe, qualquer coisa nesse sentido. E Tito, eu vou tentar pronunciar teu nome, tá? Vamos lá. Ángel Miguel San Juan Lilo Del Pozo. Acertei? Não. Eita. Se esforçou, treinou como tanto, que é, não deu Tito? certo. Ángel Miguel Lillo del Pozo San Juan. Ah, o San Juan que eu botei no meio não deu certo. Tito, né? É mais fácil. Mais fácil. Tito, que é o fundador da Del Pozo, o diretor da Del Pozo. E o desafio hoje, Tito, além de entender um pouco mais da história da Del Pozo e tudo mais, é saber, se tivesse que começar do zero, quais dicas que a gente poderia trazer. Mas antes de falar das dicas, eu queria que você contasse um pouco da história da Del Pozo. Bom, a Del Pozo, ela iniciou as atividades em 82. E na época a gente tinha 3 caminhões, começamos as atividades com 3 caminhões. E posso dizer, as dificuldades daquela época e de hoje praticamente as mesmas. Eu diria que hoje existem mais oportunidades do que aquela época ainda. Embora o pessoal ache que não. O pessoal reclama bastante, né, Tito, hoje o pessoal reclama, mas é que os que reclamam hoje não conheceram o passado, né? Então, mas as dificuldades eram as mesmas, se não pior. Onde que eu digo assim, que as dificuldades eram pior? Na época que nós começamos, o crédito não era farto como hoje. Existia muita falta, muita restrição de crédito. Se a gente considerar Ponta Grossa, as frotas de Ponta Grossa, a maior frota de Ponta Grossa na época, ela era menor, a maior frota de Ponta Grossa ela era menor do que os pedidos que nós fazemos hoje para o ano. Então, sei lá, naquela época... As transportadoras eram todas menores. Menores, a maior tinha acho que 35 caminhões. Então, hoje os pedidos que nós fazemos são maiores do que esses aí, então... Tinha que comprar o caminhão meio à vista naquela época. Tinha que comprar os caminhões meio... Não, existia o crédito, mas não era mais restrito do que hoje. Naquela época existia uma inflação que também era uma outra realidade do que a inflação é hoje, né? Nós tivemos de tudo. Tivemos inflação e não inflação. Aí, quer dizer, nós acabamos aprendendo. Você falou de inflação, nós somos a geração tablita e conversores e de tudo, né? Então, nós aprendemos começamos na antiga ORTN, depois BTN, depois veio o RV. Foi aí que você ficou bom do Excel, Tito? Foi aí que você aprendeu a mexer no Excel? Para fazer toda essa loucura? Não. Aquela época, não tinha Excel, logo depois estava naquele 1, 2, 3, como é que era? Lotus 1, 2, 3. 1, 2, 3, acho que era o embrião do Excel, não era? Era, exatamente. Embrião. Nessa época tinha um tal de overnight, né? Que era tão louco a desvalorização do dinheiro que eu não podia deixar um dinheiro parado na conta das 6 da tarde às 8 da manhã, que perdia o dinheiro. Não, aquela época a gente fechava a porta do banco junto com o guardião. Por quê? Porque o dinheiro que você pegava hoje, você tinha que levar lá para depositar, para aplicar, para gastar ele, porque nós chegamos a ter inflação ali. Quando nós chegamos, o pior, não foi assim, mas nós chegamos a viver com inflação de 1% ao dia. Acho que a pior época foi do Sarney, né? Então, daí nós chegamos a viver com inflação de 0,5% ao dia, isso era meio que geral. 0,5% ao dia.
Então, ó, depois, quando chegou a 1%, e aí quando agravou mesmo na época do Plano Real, chegou a dar 2% ao dia. O cara que fazia uma viagem pro Nordeste estava ferrado, porque levava 3 dias. Não, eu vou, eu vou até contar isso aí até foi um gancho ali bem interessante. Eu vou até contar um pouco disso aí, inflação e o que era. Naquela época, e veio a calhar a tua colocação, porque nós fazíamos Ponta Grossa a Belém. A gente transportava bastante produtos, talco daqui, da região aqui para Belém. E naquela época o sistema bancário não é o Pix. Não é o Pix, não era online que nem hoje, né? Então, você veja, nós abrimos uma conta, era a conta física, pessoa física em Belém, Banco Nacional. E eu saía dando cheque aqui, pagando combustível, etc. E meu pai que ficava aqui, ele também pagando algumas prestações, alguma coisa, mas eu ainda estava aqui. E nós já estava dando cheque. Eu conseguia chegar lá, descarregar, receber o frete, primeiro do que a compensação dos cheques. Olha só. Então, você vê, nós demorávamos 4, 5 dias aí para ir daqui até lá, e o cheque demorava uma semana para ser compensado. E aí, isso no fundo, o que acontecia? Nós trabalhávamos com o dinheiro do banco. Eu não sei se do banco ou dos outros. Alguém perdia com isso, né? Mas é o tal de jogar com a regra embaixo do braço. Tem que e jogar, vice-versa, né? de lá para cá, idem também, né? Então, aí quando eu chegava lá, daí eu começava a pagar as despesas com cheque daqui, né? E vinha de lá para cá. E assim, ia trocando. Eu acho que quem viveu naquela época da inflação não tem noção do que é uma inflação corrói e prejudica. E o sistema bancário brasileiro, ele é um dos melhores do mundo por causa da inflação. Porque os bancos também tiveram que correr atrás, porque eles viram que tinha muito esse negócio dessas jogadinhas e tinha muita gente levando vantagem em cima dessas jogadas, né? Então, eles evoluíram e hoje é um dos melhores do mundo, né? Sim, então... sim. Hoje no WhatsApp você consegue transferir dinheiro, né? Exatamente. E naquela época, lá foi já no final dos anos 70, aí começou o Bradesco Instantâneo, aquele era um raio. Nas agências era um raio, assim, né? Nossa, nós delirava com aquilo ali. Quando chegava lá, fazia o depósito, lá na hora caía aqui. Nós delirava. Como é que pode isso, né? E Tito, você começou a Delposo na boleia do caminhão, né? Nós começamos... Nós tínhamos 3 caminhões, na verdade eram 2 nossos e um de sociedade, com o Aparício. E nós não viajávamos. A gente viajava com eles e o que eu posso dizer? Parte também da iniciativa assim, de partir para mais era porque eu gostava de caminhão, meu irmão também gostava de caminhão, mas a pergunta que a gente sempre se fazia é o que nós temos que fazer para não passar a vida inteira dirigindo caminhão, né? E aí o que nós achamos, assim, o caminho que nós achamos nós temos que passar ter o 3º, o 4º, o 5º, o 6º, e assim foi feito, né? Nós acabamos chegando, quando tinha 12 ou 14, nós paramos de viajar e começamos a cuidar da frota. Mas você tem um M&A no meio aí, né? Que vocês venderam tudo uma época. Eu parei de viajar dia 26 de dezembro de 84. Então, você veja bem, 26 de dezembro. Então, quer dizer, dia 25 de dezembro eu passei na estrada. Não dá para ter parado dia 24, pelo menos? Não, parei dia 26 de dezembro. Então... Mas você parou mais porque você decidiu parar? Porque a dona Estela estava apertando ali? Não. Nesse ponto, as nossas mulheres nunca, assim, forçaram a barra, né? Sempre deixaram a gente à vontade. Veja lá o que vocês... Não deixando faltar em casa, veja lá o que vocês precisam fazer aí para não faltar em casa. Fazer funcionar. Mas essa é uma mágica, acho que, de vários tipos de mercado aí. Ou seja, você parou de gerar valor pela tua própria mão, de você estar na estrada, e decidiu assumir um risco maior ainda de gerar valor pela mão dos outros motoristas, né? Mas é que já na época, aí já eram 12, 13 caminhões, né? Um tocando e aí achamos que era melhor já sair de cima do caminhão, dar espaço para um
operar aquele caminhão que a gente operava e a gente ficar em casa cuidando, e de fato a decisão não foi errada, que a gente conseguiu crescer com... Não, mas teve uma época que você chegou a vender todos os caminhões, não teve? Isso aconteceu, nós abrimos a empresa como eu disse, em 82, e 2 caminhões e meio, e eram caminhões velhos. Aí nós, em 86, nós estávamos com 16 caminhões novos. E vendemos todos. Na época do plano Sarney, uma época assim que... Eu lembro que o caminhão novo era 580 mil, 580, era 580 alguma coisa, porque não sei se era milhões, mas 580 alguma coisa. Mudava direto o dinheiro. E nós vendemos os nossos por algo em torno de 800, o conjunto, e o cara levou financiamento. E os financiamentos nossos devia, olha, em média 80% um pelo outro. Então, ou seja, ele comprou os caminhões e levou financiamento. E aí, na época, nós achamos que tinha sido um bom negócio, mas logo depois se mostrou que não foi tão bom negócio assim, porque era uma época que a diferença estava aí, porque o Sarney tinha um tabelado, né? Então, quando abriram a tabela, o caminhão, aí aquele que nós tinha vendido por 800, valia 1,5. E aí nós ficamos para trás. Mas... A gente vai começar de novo, né? Eu acho que o nosso crescimento foi justamente aí. Eu acho que é aí que começou o nosso crescimento. Porque eu lembro que nós tínhamos vendido 16 caminhões, compramos um sítio por aí, jogamos bastante dinheiro fora lá, com terra, com máquina, essas coisas, e perdemos bastante. Eu sei que quando nós voltamos à ativa, eu comprei acho que uns 5 caminhões, né, alguma coisa, e acabou o dinheiro. Então, para quem tinha 15, e daí depois com 5 acabar o dinheiro, foi eu diria assim, uma grande motivação para ir buscar o perdido, né? E aí eu sei que isso foi em 86, nós vendemos em 86, e quando começamos a pegar de novo foi em 88. Ou seja, deu 1 ano e meio depois começamos a pegar. E nós não tínhamos dinheiro, mas uma coisa que nós sempre tivemos foi crédito. Graças a Deus, crédito nós não... Eu sei que em 88 acabamos pegando, para nós e de sociedade, pegamos acho que 25. Então, já em 88 nós tínhamos mais caminhões do que 86. E ali começou. 88, 89, 90, e assim fomos. E até que, ali nessa época teve o plano Sarney, depois teve plano Collor, depois plano Bresser, depois teve plano... E daí depois, em todos esses planos, quem não comprou, perdeu. Ou seja, aquele cara que não precisava comprar, aquele cara que pegou, mesmo financiado, tudo, em todos os planos deu certo aquele que tomou risco lá. Aqueles que assumiram risco. E isso foi de plano em plano. Quando foi em 94, já em 93 já pegamos uma quantia boa também de veículos, e quando foi em 94 demos mais uma reforçada, e foi quando veio o plano real. E aí, claro, nós estávamos bem munidos de frota e também de conta, né? Nós tínhamos financiado tudo, né? E aí, comprou 25 caminhões e um deles veio carregando o boleto, né? Quando saiu o plano, nós soltamos foguete. Nós olhamos para outra e dissemos, para o meu irmão, né? E dissemos, cara, desta vez acertamos em cheio. Porque desta vez nós estamos com frota e com dívida. Você inverteu? Foi tudo no inverso. Foi ali, o caminhão, ele em vez de subir, baixou, e a dívida, não sei o que fizeram,
colocaram um indexador lá que a dívida, ou seja, a dívida passou a ser de 200% do valor do caminhão. Putz, foi um caos. Tanto é que foi nessa época que muito transportador veio a pique. E nós também balançamos feio naquela época. Nós só conseguimos superar porque a gente estava lá num trabalho fora daqui, né? E o trabalho ajudou. Nós gastávamos pouco, percentual baixíssimo de óleo diesel, né? Nós trabalhávamos naquela época com 23% de óleo diesel, né? Perto de hoje? Ou seja, só para ter uma ideia, aquela época um caminhão, ele custava, um cavalinho custava $85 mil, e a gente faturava ali, média frota, $8 mil por mês, cada caminhão. Mas essa média frota. Os que estivessem rodando, os que não tivessem, então vamos dizer, faturava, e nós faturávamos $8 mil por mês, gastando 23% de óleo diesel. Então você vê, na época, em 94, os nossos compromissos para 65 caminhões, nós pagávamos $240 mil. Era a nossa prestação para 64 caminhões, era $240 mil. Pegue hoje. Valor de 60 caminhões. Pega $240 mil hoje para 60 e poucos caminhões. Só. Não precisa colocar a inflação do dólar, né? A inflação do dólar de lá para cá deve ter dado uns 35%, 40%. Então, era o nosso compromisso. Mas, enfim, dali... Hoje é insustentável uma conta dessa. Hã? Hoje era insustentável uma conta dessa. Pois olha, você pega hoje, por exemplo, $250 mil, o que é? $1 milhão? $1 milhão e 200 para 60 e poucos caminhões. Então, quer dizer, 15 mil por mês, média de prestação um pelo outro. Hoje acho que eu não... Não dá a mesma coragem, né? Não. Mas naquela época, era tranquilo. Esse era bom sinal, que a margem estava boa, né? Hoje não... Hoje nós não temos, né, nem com os caminhões maiores que nós temos hoje, mais econômicos, tudo lá, a gente tem coragem de assumir aí $5 mil por mês de prestação de um caminhão, né? E, Tito, chegou um momento em que a Delposo começou, além de trabalhar com a frota, trabalhar com o agregado e com o terceiro também. Isso aconteceu em 2011. 2011, nós começamos vendemos um pouco da frota para os próprios motoristas nossos, nós não financiamos os caminhões para eles, e aí também começamos a trazer gente de fora, né? Agregar com nós gente de fora, né? E aí também a gente começou também com o terceiro. E isso continua até hoje. Hoje a nossa receita está dividida em 3. Uma terça parte é frota, uma terça parte é agregado e uma terça parte terceiro. Mais ou menos assim. Meses oscila um pouco, mais de um, de outro, mas é mais ou menos assim. Um terço de cada. E eu posso dizer assim que hoje, se fosse só frota, não se mantém. Nós teríamos que voltar ao passado, né? Reduzir pessoal, reduzir tamanho e a gente mesmo assumir assim, a administração. Não daria. O caminhão não sustenta tudo sozinho. Até porque isso vai mudando, né? Tem épocas que o terceiro está melhor, tem época que a frota está melhor, então boa essa estratégia. Sim, acontece às vezes. E também, não só isso aí, como também os próprios segmentos, né? Às vezes, nós já passamos por hora tanque, hora side, hora carga seca, então migra. É bom ter um mix, né? Tanto que nós operamos nas três modalidades, né? Frota, agregado, terceiro, mas dentro disso aí também tem um mix aí de equipamentos, também ajuda bastante. Então, E Tito, conhecendo a Delposo há um tempo, uma característica legal é que são menos contratos fixos e mais mercado aberto, né? Mais spot. Como que você pensa essa estratégia, assim? A nossa característica a nossa empresa,
ela tá montada, assim, talvez seja por causa disso, porque a gente se criou, a gente montou ela, a gente mesmo trabalhando, recebendo frete e essa coisa. Aí depois, quando os motoristas começaram a nos ajudar, eles também recebiam frete e negociavam, essas coisas. E hoje a nossa empresa ela está um pouco estruturada dessa forma. Hoje não teria problema nenhum, assim, de motorista também está negociando frete, ele arrumando carga e enfim, tocando como aquele cara... Com autônomo. O teu cunhado lá estava tocando nele, mesmo arrumando cargas e tal. Eu acho que a Delposo hoje suportaria isso aí. Eu vejo assim no mercado que muitas empresas deixam de carregar por terceiros, né? Para outras... Perdem, deixam, né? Quer dizer, deixam de aproveitar um retorno com por intermédio de outras empresas por falta de controles. Porque... Eles chegam à conclusão que o dinheiro, aquele frete que não está sob a guarda-chuva deles, acaba se perdendo. E não é o nosso caso. A gente rastreia bem tudo isso aí e não teria problema nenhum. O caminhão tem que levar na ponta do lápis, então. Sim. Está aí uma das coisas que tem que levar a sério, na ponta do lápis. Isso nós vivemos... Nós sobrevivemos do detalhe. Hoje, nós sabemos que todas as empresas trabalham muito apertada, mas e se a gente quer abrir um pouco mais o percentual assim, de margem, a gente tem que cuidar dos custos. Mas essa é a minha tarefa, cuidar dos custos. Hoje tua função é essa, na Delposo? Hã? Tua função é essa, cortar custo. Né? Cuidar do tem custo. que cuidar. A minha função é correr atrás de custos. Eu diria assim que, para aquele que não é dono, ainda cuidar de custos, até não é tão, vamos dizer, dolorido quanto para a gente que é dono, né? Porque no meio do trabalho de encontrar os melhores custos, você acaba descobrindo também muitos problemas, muitas... E aí você se irrita com aquilo ali, né? Puta, não deveria estar acontecendo. Não deveria, mas está. Então, é raro, mas acontece sempre. É raro, mas acontece quase todo dia. E, Tito, se fosse... Vamos pensar que você vai começar do zero. Assim, putz, zerei a conta, vou começar uma transportadora do zero. Mas sabendo tudo que o senhor sabe hoje, o que você faria? Poxa, o que eu faria? Olha, isso é a mesma coisa que perguntar para aquele cara que já foi casado. Diz, tá, digamos que você fosse começar a vida hoje, o que você faria? Então, cara, a gente ia fazer muita coisa diferente, né? eu acho que não seria mais ou menos que pro ex-casado, né? Casado de novo, faria muita coisa. Em primeiro lugar, já não ia querer casar com comunhão universal de bens, né? Quando você casa, na primeira você casa com comunhão universal de bens, né? Então, o que eu vou dizer assim? Cara, eu acho que assim, para começar um negócio hoje do zero, dá para começar? Dá. Como eu disse no começo, as oportunidades são maiores hoje do que naquela época. Mas o segredo não é muito diferente daquela época. O sujeito pegar, baixar a cabeça e trabalhar. Não tem outra. Não tem, porque o pequeno, ele não tem oportunidade de chegar no grande. No grande embarcador, né? Ele não tem. Ele sempre vai ter que começar por intermédio de outros. Isso aconteceu com nós. Eu, quando viajava, né? Eu via lá aquelas transportadoras de renome na época, Bela Volpe, TVR, enfim, essas que a maioria hoje já trocaram de nome, foram vendidas, essas coisas. Mas eu ficava assim e digo, cara, quando é que eu vou conseguir ser uma TVR, uma Bela Volpe, Então, enfim. Mas eu tenho uma dúvida, será que hoje, eu acho que a concorrência hoje, ela exige você, sei lá, eu acho que teria menos concorrência naquela época, não é?
Hoje eu acho que o cara tem que estar mais preparado. Acho que o meio tem que estar mais preparado. Porque o cara... Claro, se ficar falar de um caminhão, não, né? Mas se a partir de frota... Olha... Chega um volume que o cara... Pô, vamos falar até no termo de tecnologia e tudo mais. Quem falava em rastreador naquela época? Aliás, um detalhe aqui, né, Leopoldo, que a gente não falou, que dentro da história da Delposo, a gente nasceu na logística por intermédio da Delposo, né? No voto de confiança nossa lá em 2002. E a gente começou na logística por causa disso, né? Da existência, da oportunidade que o Tito deu na época para nós aprender transporte, né? Então, acho que muito da experiência que a gente tem hoje veio de lá, né? E a gente começou como lá, Paulo? Não foi falando do TMS inteiro, né? A gente começou falando de um assunto específico que era... eu lembro que o Paulo sempre conta essa história, já vi o Tito falando... quando a gente tinha um contrato na Delposo que atendia uma região mais controlada, né, ficava mais fácil de controlar, e quando os caminhões foram espalhados pelo Brasil, a gente começou a fazer a gestão do tráfego. Né? O que aconteceu ali? Eu tinha, assim, uma visão das necessidades que o transporte tinha, e essa visão era porque nós necessitávamos de tudo isso aí. E eu falava pro Paulo, pro Guto, o Zé estava mais envolvido na armazenagem, né? O Paulo e o Guto, que a gente estava mais junto assim, e nós falávamos a respeito de tudo isso aí. E eu falava para eles, digo, gente, o transporte, em termos gerais, assim, está engatinhando, não tem nada, não tem ferramentas de controle, não tem nada. Nós, e eu digo, nós que já... Eu corri atrás já para tentar buscar alguma coisa, eu sentia toda essa necessidade que nós não tínhamos. E aí você imagina como é que estavam os outros, né? Então falavam para ele, digo, olha, é uma oportunidade grande que a logística necessita de toda essa de auxílio. E você vê, você passaram 20 anos, que isso começou em 2002, você passaram 20 anos, e a pergunta é, depois de 20 anos, está resolvido os problemas? Não está. Ainda, em 20 anos, dá para dizer assim que damos 2 passos. Então, olha quantos passos ainda tem que dar para se resolver a grande maioria dos problemas, né? E cada dia mais, né? Porque a concorrência está aí, né? Eu acho que até pela complexidade que é a logística, né? Porque ela não envolve um lado só, né? Não. Ela envolve transportador, ela envolve embarcador, ela envolve... Porque o cara, você é penalizado se o cara que você embarca tem uma demora demais para carga. E ainda mais no mercado spot, eu acho que isso é... Tem hora assim que eu me coloco assim no lugar do embarcador para ver como eu enxergaria o outro lado. E eu penso assim, me coloco no lugar do embarcador da seguinte forma. Bom, eu sou embarcador, eu estou produzindo mercadoria, sei lá, seja ele bolacha, seja farinha, seja lá o que canta, alimento, lá, mas cimento, tá, tudo isso aí tem uma qualidade por trás, quer dizer, tem um puta trabalho, né, de controle, de tudo, para produzir uma mercadoria satisfatória para o mercado, né? Aí, vamos dizer assim, aí depois que ele passa por todo esse processo de produção, ele chama assim, diz, ó, transportador, vem cá, encosta aqui na minha plataforma, que eu carrego a carga, eu coloco aqui em cima da tua carreta, do teu caminhão, coloca até em cima, e você me leva lá até na plataforma do meu cliente e descarrega lá, mas lá meu cliente também recebe, lá ele descarrega. Então você só tem que pegar a mercadoria que eu produzi com muito sacrifício, com muito esmero, com muito cuidado, e aí você só coloca em cima e me leva lá. E lá o meu cliente tira lá e de lá você pode ir embora e beleza. Teoricamente é uma coisa simples, né? Poxa, pensar bem o trabalho do cara para produzir tudo aquilo ali. Eu só tenho que chegar, colocar em cima e levar lá. E dependendo do trabalho, eu pego de manhã e entrego de tarde. E o cara vai lá, daí ele vai se virar para vender, para tudo, tá lá. Cara, e aí eu penso assim como o embarcador. Pô, transportador, você acha tão difícil fazer isso? Pegar minha carga aqui e levar lá? E ainda você me cobra caro ainda para isso aí. E ainda tá reclamando, tá lá. Aí beleza, aí tá, eu caio na minha real e digo, bom, agora vamos voltar para minha vida de transportador.
E aí eu digo assim, puto, o cliente, o embarcador, ele não tem a mínima noção do que tudo isso aí dá de trabalho, né? Para pegar a carga dele aqui e entregar lá. Só isso. Nós sabemos que de vez em quando a gente escuta, mas é só um botão. É só botar um botão na tela e tá resolvido. Tá resolvido? Tanto é que, né, e é o que eu estou dizendo, tem um fundamento, porque muitos embarcadores, né, cresceram os olhos ali com os valores que nos pagam, né, e compraram o caminhão, né, e, enfim, raros são os embarcadores que ainda têm frota, né. E os que tentam, muitas vezes, e têm frota, é por necessidades especiais, porque o cara precisa ter o caminhão na hora certa, etc. Então, tem gente que às vezes ele sabe que está custando mais caro, ele está tendo trabalho, mas ele pelo menos ele tem o caminhão ali na hora que ele precisa. Mas, financeiramente, é muito mais interessante para um embarcador pagar do que ter frota. Isso... Até porque o segredo do transporte está no detalhe, que você já contou isso para nós, né? É. Mas eu queria voltar na pergunta do Leopoldo lá. Se fosse para começar hoje, você ia começar comprando uma frotinha para você, ou você ia já conjunto completo, ou ia comprar só o cavalo para agregar? Não, entre as 3 modalidades, qual que você ia começar? Você falou assim, comprando uma frotinha. Daí, bom, em primeiro lugar, eu já tinha que ter recebido uma herança, né, para comprar uma frotinha, né? Não, você falou que tem mais oportunidade agora. Eu vou dizer assim, se for para começar, que nem naquela época, lá começamos do nada. Ah. Eu lembro que quando foi o primeiro contrato que eu fui fazer, né? O cara disse, tá aí avalista. Eu digo, não, eu assino pela empresa e eu de avalista. Só que eu não tenho nada. Então, e foi assim, né? Então, e hoje não seria diferente. Porque o grande problema hoje, para qualquer um que começar do nada, em primeiro lugar, ele tem que acreditar tanto naquilo que ele vai fazer para convencer o outro a botar o dinheiro. Faz sentido. Não, porque se eu vou comprar um caminhão, vou montar uma empresa, não sei o quê, mas eu não acredito mais do que aquele cara que vai pôr o dinheiro, então nem comece, né? Eu tenho que acreditar mais do que ele. Para convencer eles, não, coloca o dinheiro, tá? Eu sei que é uma taxa de risco, né? Estou cobrando uma taxa de risco, mas, cara, você me convenceu. Então, primeiro, eu acho que para começar, em primeiro lugar, seria aí. É convencer o outro que você vai dar conta. Em primeiro lugar é tá você motivado, então. Tem que estar motivado. Olha, eu acho que se for para começar qualquer coisa, aquele que vai começar precisando de empréstimo, se ele chegar assim, e que nem naquela época, né, nós precisávamos convencer gerente de banco, né? Então, você veja bem a nossa motivação para convencer o gerente de banco para dizer, não, tudo vai ter, faço mais este. E aí, fazia mais aquele lá e um mês depois nós estávamos lá de novo, como é? Não dá para fazer mais um? E, é assim, mas, em primeiro lugar, eu acho que é você acreditar em você mesmo. E, Tito, você falava um pouco antes de a gente começar aqui, que hoje as maiores transportadoras do país são conduzidas, são tocadas por ex-caminhoneiro, né? Eles eu diria que a maioria agora que está passando para a segunda geração, né? E você acha que isso vai nessa linha, né? De cuidar do detalhe, porque se você só acha que caminhão dá dinheiro, mas você tem outra profissão e vai deixar rodando, provavelmente... E a prova que eu digo que as transportadoras ainda são tocadas assim, ainda por ex-caminhoneiros, tanto é que veja o jeitão nosso de falar. Então, você fala com transportadores, são todos meio toscos mesmo, não sei o que, tá, né? Ainda, aí, né? Os filhos, isso aí, alguns já estão um pouco mais, já contrataram alguns ali para falar por eles, né? Mas são todos meio toscos mesmo, né? Mas... A gente aprende, a cada reunião que a gente faz, a gente aprende. Foi o jeitão que usamos para chegar lá. De agora em diante, eu não sei, aí já vem os outros aí que... Já falam mais bonito, usam esses termos aí, mais sofisticado, né? Mas agora, antes nós era peão mesmo. O que você é aí? Não, eu toco esse negócio aí, tá? Agora é CEO. Agora é CEO. E o cara que está pensando em começar agora, será que dá para começar uma transportadora, convencer o gerente, conseguir o empréstimo e tudo mais? Dá para eu pensar que vou trabalhar 8 horas por dia de segunda a sexta e ter os fins de semana para pescar? Ou será que não dá certo? Cara, não sei, viu?
Não é uma boa ideia. Não sei. Depende onde ele quer chegar nos próximos 5 anos. Depende, mas eu saberia dizer por mim aí. Eu acho que se eu tivesse que começar do zero, apesar que eu não tenho idade mais para isso, né? Mas, claro que seria mais fácil, né? A gente... Ou não! Porque daí o cara diz, pô, mas pera lá, se eu tivesse começado do zero, eu soubesse que eu já tive, né? O cara diz, pô, mas como é que você se quebrou então, né? Se você quebrou, agora vem aqui querendo... E falando em se quebrou, ao contrário disso, são 38, 39 anos de Delposo, com o mesmo nome... Mesmo CNPJ? Não, esse eu conto com orgulho, porque é um belo de um cadastro, né? 38, 39 anos, com os mesmos sócios e o mesmo CNPJ, né? Então, tá aí. Então, é isso aí. Não é comum, né, Tito? A gente vê um monte de aventureiro aí que vem, faz, sai, muda de nome, faz o rebranding, né? No transporte, já nos últimos 40 anos aí já deu muitas voltas, né? Tanto é que eu mesmo, naquela época que nós começamos, eu carregava por muitas transportadoras que sumiram. Hoje não... E transportadoras grandes na época, grandes. Mas eu acho que é um negócio de risco o transporte em si. Não. Porque ele envolve, ele envolve muito... Além de ele envolver muito dinheiro, né? O dinheiro em si, ele tem variáveis aí, né? Sei lá, desde um próprio acidente, às vezes, que aconteça, ou uma sequência deles, pode desestruturar a empresa, né? Talvez muita gente acaba se perdendo no transporte exatamente pelo fato de, que nem você falou, gira muito dinheiro. Um excesso de Então, à medida capital. que gira muito dinheiro, tem gente que não sabe separar que o negócio... Mas no começo, né? O que é empresa, o que o que é da empresa, o que não é, o que é para pagar fornecedor, o que não é, e ele acaba se afundando no meio daquilo ali e, claro, no começo, oba, né? Tem dinheiro sobrando, mas chega uma hora que tem que pagar todo mundo, né? E o transporte, não posso me queixar, dá, mas não dá para fazer besteira também, assim, né? Tem que saber fazer gestão também, né? Se você achar que vai estar frouxo, vai sobrar dinheiro sozinho, não vai... Não, isso não existe, né? Não, principalmente no transporte. Não. E o Paulo falou de risco, né? Se você parar para pensar, né? Se você transporte é um negócio de risco, você compra um equipamento que hoje, um conjunto daqui uns 850 mil reais, entrega na mão de um cara que você nunca viu na vida e fala, vai pelo Brasil, meu hoje um conjunto novo aí passa de 1 milhão, quer dizer, o conjunto já chega aí 1 milhão, daí você bota lá mais 300, 500 mil de carga em cima, então você bota 1.200.000, 1.500.000 na mão de um estranho. Você nunca viu na tua frente, tirou informações dele, aí você entrega tudo aquilo lá e vai. Te vejo na volta. Aí vamos assim, depois o cara diz assim, não, mas o sujeito, o transportador está preparado para jogar na bolsa o tempo inteiro, cara. A bolsa que nem agora está aí, né? Então, né, o transportador, esses riscos aí. Né? Não, mas comprei por 100, agora vale 50 minhas ações. Tá, você compra o caminhão também por 1 milhão, de repente vale só 500, também é a mesma coisa. Né? Quem comprou o caminhão ano passado? Recentemente teve essa queda aí. O ano passado comprou caminhão usado, 600, 700 mil, hoje vale a metade e não vende. Então, assim, mas a Magazine Luiza caiu a metade. Não, cara, quase 90%. Ou mais. Tá, mas beleza, o caminhão não está diferente. Então, o caminhão um dia vai recuperar, vai, assim como o deles também vai recuperar, né? Então... Nós estamos falando aqui de gestão de máquina, de dinheiro e tudo mais, mas tem gente, tem o Motora que está lá pilotando esses 1,5 milhão aí e torcendo para que ele volte. Como é que é a tua relação? Tem motorista que está antigo com você lá, que está bastante, muitos anos aí? Nós temos motorista antigo, sim. Todas as transportadoras, elas têm seus motoristas antigos. É aqueles que deu certo. E tem outros que... Tem uns 50% são aqueles que deu certo. E os outros 50% aqueles que só te incomoda. E tem alguma dica aí para você cuidar bem desses caras que dão certo? Como é que vocês fazem? O que vocês têm de diferente para cuidar de gente e não só das máquinas?
Olha, os caras que dão certo, ou deram certo, né? Porque já ficaram tanto tempo, estão dando certo. Cara, eles aprendem com o jeito da empresa e a empresa também aprende com o jeito deles. E isso não só no transporte, em todo lugar. Vocês aqui também tem os antigos. Aproveitando o gancho, é o que a gente chama de fit cultural, entendeu? Fit cultural, é isso aí. Agora É o cara que meio que pega o jeitão da gente ali e faz o treco rodar direito, né? Não, e tem uns que... Tem gente que faz 20 anos que está na empresa e para ele tá bom, tá? A gente tá satisfeito. Tem outro que com 20 dias diz, essa empresa não presta, não sei o que lá. Mas pera lá, como que não presta faz 20 anos que o outro está lá? Mas esse é o ser humano. Complexo, Eu diria assim que fala-se muito do 80-20, né? 80 mais 20, nada serve, né? No transporte dá para aumentar um pouco, viu? O 20 é mais que 20. 40, 60, viu? 40%. Até porque no transporte existe um problema ali que... no caso da operação, nosso perfil, que é que o motorista acaba reclamando da empresa, né? Mas, na verdade, é que existe hoje no mercado uma insatisfação por ele ficar tanto tempo longe de casa. Então, essa insatisfação existe não só na nossa empresa, como na empresa de todo mundo, salvo aqueles que têm linha certa. Uhum. E essa insatisfação, ela não está só no Brasil, está na Europa, Estados Unidos, tudo, tanto é que Estados Unidos está com falta de mão de obra. E, olha, eu já estou com medo que... Daqui a pouco eles vão vir tomar mão de obra de nós, da nossa aqui, levar para lá, né? E eles podem importar mão de obra, né? E vão acabar levando. E por causa disso, as pessoas não querem mais, não abrem mais a mão de ficar com a família, o próximo à família. E ainda não inventaram o tal do home office no transporte, né? Pois é. Faz alguns anos atrás... talvez 6, 8 anos atrás, eu estava um dia na Espanha e eu estava almoçando lá num restaurantinho lá onde eu nasci e tinha os... Eu não conhecia eles, mas eram ali do bairro ali, né? E aí, motorista caminhão, bater papo, não, falar com quem? Falar com o motorista caminhão, especular lá, saber como é que funciona lá, né? E naquela época já, há uns 8 anos atrás, a conversa foi a mesma. Teve eles falavam assim, aqui para trabalhar dentro da Espanha, tá fácil o motorista. Mas se precisar um motorista internacional, que lá você cruza países como aqui, você cruzam estados, né? Então, se precisar um motorista internacional, além das empresas pagarem o dobro, ainda está em falta mão de obra. Então, naquela época, sei lá, acho que me falaram que o motorista aí era 2.500, 3.000 euros. E o internacional, então, ele ganharia o dobro. Assim, e as transportadoras estavam em falta, que não encontram. Mas eu desde que eu entrei no transporte, eu não sei se hoje mudou, mas ainda continuo escutando. Acho que ainda um grande desafio é a mão de obra do motorista. É a mão de obra. Eu sempre escutei isso, que falta motorista, que tem... Não, é que você vê, né? É interessante que você fala assim, no transporte falta mão de obra. Não, falta mão de obra para tocar caminhão, para conduzir caminhão. No transporte, aqueles lá que estão na parte administrativa, embarcadores, essas coisas, você tem. E o cara encontra, fica. Mas o que é? Não importa se o embarcador ele está em Ponta Grossa, né? Ou se está em Rondonópolis, não interessa onde que está o teu embarcador. Mas se o cara está de Rondonópolis e a família dele está lá, tranquilo. O problema é você pegar uma pessoa daqui e mandar ele para lá. Aí... Mas falar em problema, tem uma outra coisa que eu estou muito curioso aqui, porque vocês dois são dois caras que têm um histórico de sociedade muito bem sucedida, assim, funcionou bem a sociedade. Como é que faz para não brigar com o sócio, bater a cabeça dele na parede? Aí os dois podem responder a gente, porque os dois foram muito felizes com as sociedades. Quem disse que eles não bateram a cabeça dos sócios na parede? Vai que a gente descobre agora. Bom, o que eu posso dizer um pouco da nossa sociedade,
do Paulo, mas vamos dizer da nossa sociedade. Eu acho que, em primeiro lugar, a maioria da sociedade dá problema por causa de dinheiro. Porque um acha que trabalha demais e ganha pouco, o outro acha que não é assim. Aí vamos dizer, vem os familiares e entram por meio também, e que se um pega algo da empresa aqui, outro pega de lá, um paga médico, outro paga não sei o quê, outro paga uma viagem, aí dá encrenca mesmo, dá encrenca por causa de dinheiro. Acho que uma vez que isso aí esteja bem definido, não tem por que brigar por dinheiro. Vamos brigar por trabalho. Agora, por trabalho, posso dizer assim, nós já quebramos o pau muito, não? Várias vezes. Um quer fazer de um jeito, outro quer fazer de outro. E no nosso caso, sempre por pequenas coisas. As grandes nós sempre resolvemos bem. Eu não sei, acho que as grandes trazem comoção, do tipo, você estamos ferrados e vamos ter que se unir. Vamos ter que se unir aqui, porque senão vai todo mundo pro buraco. Então, assim, as grandes não tivemos problema. Agora, as pequenas, eu sei lá, mas nós vamos erguer um muro. Se erguer o muro em 2, o muro não ergue, ele vai cair. Porque não, eu quero um muro um pouco mais para lá, outro mais para cá, mais alto, mais baixo. Não adianta. Ou seja, o dinheiro tem que estar tudo muito bem controlado e bem definido e não misturar muitas coisas aí. Eu acho que o primeiro passo é esse, você ter as coisas bem definidas. Né? Combinado dinheiro, não é caro nem barato, tem que estar todo mundo alinhado. E depois, eu vejo assim, sempre... Claro, no seu caso, você escolheu o irmão de sócio, eu também, né? Mas depois a gente teve vários sócios, né? Eu tive vários sócios, já... Se você pegar a história da KMM, teve sócio que saiu. E eu saí com todos os sócios que saíram, eu saí bem. Então, acho que... primeiro é ter realmente a total transparência. Né? Acho que o que mata uma sociedade é quando se encerra a confiança. Então, enquanto você mantiver a confiança que aquele cara está fazendo e você também tá dando essa abertura, eu acho que qualquer sociedade dá certo. Né? Entendeu? Eu não tenho nenhum momento... E não é maravilha mesmo. Tem horas que o negócio azeda. Eu acho que é aí que reforça uma sociedade, porque... Se você for pensar, enquanto tá tudo bom, nossa, não tem problema. Né? Sem problema, as pessoas não se revelam, entendeu? Com o problema que as pessoas se revelam. Acho que esse é o segredo. Na alegria e na tristeza, né? Mas eu acho que assim, na tristeza é aquilo que é o difícil de você superar, né? Entendeu? Porque na alegria, ok, tá alegre, né? Então, agora, quando você tá no problema mesmo, né? Por exemplo, você falou, quando no grande, talvez a força tá aí no grande enrosco, quando tava ferrado, você fala, não, a gente tá no mesmo barco. Então, aí que mostra realmente um grupo unido, né? Tito, direcionando já pro final do nosso papo aqui, se você pudesse prever, assim, algumas coisas para daqui 10 anos no transporte, o que você acha que vai acontecer? Será que inventa um teletransporte até lá para acabar ou não? O que você acha que vai acontecer em 10 anos aqui no Brasil no mercado de transporte? Eu vou acrescentar essa pergunta, eu tenho curiosidade. Não perguntei para você também. Olha, eu... for levar em consideração que eu parei de viajar, eu falei antes, em 84. Então já vão quanto? 34? 36? 36 anos. 37, né? 36 anos. Então você veja bem. São 36 anos. Nesses 36 anos, operacionalmente, assim, vamos dizer, o motorista mesmo tocando o caminhão, só piorou. Pro motorista só piorou. Os caminhões evoluíram, as rodovias, assim, mas pro motorista só piorou. Piorou em que sentido? Falta de segurança. Trânsito. O trânsito nem se compara naquela época com o trânsito de hoje. Tá? Então, posso dizer assim que pro motorista está pior. Os caminhões melhoraram tudo. Mas, e aí, se eu pegar uma média, digo assim, tecnologia melhorou. As máquinas melhoraram, a informação melhorou, etc. Tudo. Mas, operacionalmente, para o motorista, não muito. E se pegar essa mesma evolução que teve nesses 38 anos, 10 anos, não vai mudar muita coisa. Eu acho que operacionalmente não vai mudar muito, não. Eu acho que vai mudar... Pode até ser que até lá já saiam os caminhões autônomos e já veja caminhão andando por aí sozinho, aí fazendo entrega sozinho, mas aí vai ser toda essa tecnologia aí que vai evoluir. Mas
o transporte que é feito hoje, não, acho que em 10 anos não vai mudar muita coisa, não. E Tito, você falou que agora que as transportadoras estão passando para a segunda geração, né? Enfim, daqui 10 anos, o que você acha? Vai ter muita empresa, muita transportadora sendo tocada pela segunda geração? Você acha que vai ter muita empresa sendo vendida? Vai ter os grandes comprando? Como que você vê esses próximos passos? Se uma hora as transportadoras chegarem a diminuir a quantidade, então pode até ser que fique as grandes ali sejam tocadas bem, assim, mas se ela continuar, se as transportadoras continuarem pulverizadas, que nem estão hoje, né? Que hoje o transporte é super pulverizado, né? Não muda muito, não. Não muda muito. Eu acho que em 10 anos não vamos ver grandes mudanças. Olha, porque nós já estamos, se a gente pegar do ano 2000 para cá, nós já estamos inseridos aí na era da internet, essas coisas, né? Tá, em 2000 já tinha internet. Falha, mas tinha. De lá para cá, a internet evoluiu. Mas evoluiu em que sentido? Evoluiu na velocidade. Mas a coisa não está sendo tocada muito diferente do que ser tocado naquela época. E eu diria assim que até hoje nós temos mais trabalho para tocar do que naquela época. Embora com toda essa tecnologia nos auxiliando, mas nós temos mais trabalho. Eu dou um exemplo. Nós tivemos problema de seguro, né? Eu dou um exemplo. Naquela época, seguradora. Nós mandávamos um arquivo de emissões, nós mandávamos no final do mês. Encerrava o mês, nós mandávamos um arquivo. Qual que era a exigência da seguradora? Poderia ter um caminhão ter se acidentado lá no meio e nós nem tinha mandado o arquivo, estava coberto. Qual que era a exigência da seguradora? E a sequência numérica. Olha, se era uma empresa de transporte que ela tinha uma sequência numérica dentro da seguradora, não era assim, dizer, não, olha, ele não está fazendo seguro, agora esse aqui se acidentou, ele vem aqui fazer seguro deste, né? Não, ela sabia que a sequência numérica, a transportadora começou a quebrar a sequência numérica. Ou por quê? Não, é que começou uma outra série, senão, então, assim, nós entregava. O que acontece hoje? Era mais simples, claro. Hoje não. Chega aqui, o cara emitiu o documento aqui, ou se não emitiu o documento, o cara tem a data da nota, o cara saiu ali, andou 500 metros, se acidentou, porque na hora tal o caminhão já emitiu a nota, daí não estava mais ali, já saiu, então se acidentou, não tinha seguro. Então, onde é que nós estamos chegando? Nós estamos chegando no mundo online. E, cara, quer dizer, qualquer descuido, qualquer coisinha... o motorista, ele, por exemplo, nós passamos por isso. O motorista, às vezes, ele carrega num lugar e ele tem que passar os dados da nota ali, para emissão do documento. O celular não pega. E aí ele tem que sair, se deslocar 1, 2, 3, 5, 10 quilômetros para lá, para passar os dados, para emitir o documento. Ele está descoberto. Então, isso não acontecia no passado. Então, toda essa tecnologia está vindo para ajudar. Cara, se nós tivéssemos mentalidade no passado, com toda a tecnologia que nós temos hoje, tranquilo. Mas não. Parece que as exigências, tudo anda mais rápido do que a tecnologia. Dou um exemplo. Quer dizer, a gente pegar na época lá dos Estados Unidos, lá entre o Velho Oeste, lá, o leste para o oeste, o cara pegava um carroção daquele lá, né? A diligência daquela, né? Escrevia uma carta, a carta demorava um mês para chegar lá no oeste, daí o sujeito demorava mais uns dias para escrever, mais um mês, lá, a cada 3 meses a carta ia e voltava, né? E as famílias se comunicavam, tudo. Hoje você passa um WhatsApp assim, um sujeito, 5 minutos depois, ele está reclamando, Tá com algum problema de saúde, tá aí que agora você não leu? Então, esse é o nosso mundo. Esse é o nosso mundo. Eu posso dizer assim, quando nós começamos com tecnologia em 2002, eu quando enxerguei assim, o que dava para fazer com autotrack, com rastreamento, com tudo assim, cara, eu chamei o Paulo. Paulo, cara, vem me ajudar aqui. Eu enxerguei o mundo assim, quadriculado. Latitude, longitude, está tudo quadriculado, tá lá. Então, vamos dizer, e cada quadradinho daquele lá
tem um nome, tem um endereço. Cara, acabou. Aqui nós sabemos onde o posto tá, onde o caminhão tá, onde o cliente tá, não sei o quê, se o pedágio, se o cara pagou pedágio, não pagou pedágio, se abasteceu, não abasteceu. Cara, ali dá para travar tudo. Agora, cara, é só nós fechar tudo isso aqui que eu digo pra você. Eu até falava assim, digo, eu pensava que era difícil chegar em 1.000 caminhões. 1.000 caminhões para tocar aqui, nós tocamos com o pé nas costas. Agora é só juntar aqui e seguir. E lá você vão 20 anos. E aí, vamos dizer assim, estamos até hoje. Estamos até hoje lidando com esses quadradinhos aqui, né? Que é mais ou menos que nem esse aqui, os quadradinhos ali, né? Lá nos anos 80, todo mundo sonhava que depois do ano 2000 ia ter carro voando. Parece que a exigência acompanhou essa velocidade, só que a tecnologia não chegou. Acho que estamos atrasados. Não, até você falou assim, eu na época, eu sou um pouco mais velho que vocês, né? Nos anos 70, então nos vendiam aquela ideia de que no ano 2000, na virada do século, as pessoas já iam ter muito pouca coisa para fazer na vida. Porque naquela época, já nos anos 70, se falava muito em robótica, essas coisas, né? Então, lá pelos anos 2000, vocês vão ter o robozinho limpando a casa, não sei o quê, tal, né? Então, assim, 44 horas, olha, já tinha semana inglesa, já logo saiu a semana inglesa, 36 horas. Não, tá vendo os ingleses já 36 horas? Daqui a pouco nós vamos ter que estar com 16 horas, porque nós não vamos ter mais o que fazer. O que fazer? Porra, como eu fui enganado, cara. Isso foi nos anos 70, nós estamos já nos anos 2020 aqui, e, cara... Cheio de coisa para fazer. Cheio de coisa, cara, e parece que o dia é curto, quer dizer, e se você embarca na Neuro ali, cara, você trabalha 14, 18 horas por dia ali, não dá conta. Virado dos anos 2000, estava todo mundo de tecnologia preocupado com data de 2 ou de 4 dígitos. Porque eles falavam tanto robozinho, não sei o que, tá, tudo bem, hoje já tem os robozinhos, tem tudo lá. Mas, cara, tá vendo um robô, um manual dessa grossura aqui, tá vendo um telefone, é outro, tá vendo outro, e assim... Cara, aí você pega para configurar tudo aquilo ali. Daí, de repente, sai fora uma configuração, você passa 2 dias lidando com aquele negócio lá, se não acerta a configuração. Quer dizer, quem de nós aqui não perde pelo menos 20% do seu tempo lidando com esses troços aí? Com certeza. Eu posso dizer isso aí, eu tô brigando com o meu computador por causa do mouse. Esses dias... Cara, eu pego ali, marco aqui assim pra selecionar aqui, pra arrastar, e de repente ele arrasta e só pega do meio pra frente. Puta, vai lá de novo, reseta. Aí, tô brigando com o mouse faz 3 ou 4 dias, cara. Diz que a gente virou Android já, né, cara? A gente não vive sem, né? É o ciborgue, né? Sai sem celular de casa, parece que você tá sem eu cueca, garanto, né? que quem sai... Exatamente, que eu garanto que se você sai de casa sem celular... Qual é o maior problema de ontem, de uns 2 dias pra cá? Não é o maior problema. Um mouse. Um mouse. Tô puto da cara com o mouse. Também daí. Já viu se não tá sem bateria, talvez? Não, já troquei, já peguei o da Stella, já joguei fora, peguei o da Stella. Mouse. Parece que a tecnologia só traz mais problemas novos pra gente. Então vamos dizer assim, e vocês aí, de repente você depara com um negócio lá que não foi aquela vez uma bateria. Uma bateria, né? Uma bateria, quer dizer, complicou a vida. É aquele papo, né? A tecnologia surgiu para resolver os problemas que você não tinha antes da tecnologia. Exatamente. E nós, a tecnologia, somos muito bons em resolver os problemas que nós mesmos criamos, né? São os problemas que nós mesmos criamos, né? Então, poxa, parece que dá até saudade daquela época, assim, que os nossos pais, avós, pegavam uma carta. Chegou carta hoje. Pô, todo mundo alegre porque chegou uma carta lá, né? Quando o Tito falou do Banco Nacional... O Leopoldo tá querendo terminar. Mas tá, não estamos deixando, o papo né? tá bom, não tô nem aí. O Tito falou do Banco Nacional, eu lembrei do Ayrton Senna, com o bonezinho do Nacional. Banco Nacional. Banco Nacional. Era aquele banco lá. Virou Unibanco. Eu sei e lá, agora cara. virou Itaú. Eu sei lá para onde foi, veio tanta coisa aí que eu não sei mais. Então é isso aí, cara. A coisa tá indo de uma certa maneira, que é tudo online. E, cara, é tudo online, é impossível. Tudo online funcionar direitinho. Não, o que você acha? Eu não te perguntei, mas você acha que caminhão elétrico daqui 10 anos? Caminhão elétrico? É. Pode ser sim. Pode ser sim. Eu acho que no caso do caminhão elétrico, ele vai, claro, automóvel não é mais fácil porque ele consome menos energia, tudo, então, mas o caminhão
peso bem maior, né? Então, o problema será a bateria. Mas eu acredito que vai existir uma evolução na parte da bateria lá, onde eles vão conseguir acumular essa energia para o sujeito não ter que hoje não existe Porque bateria. vocês vão ter que mudar o PBT, porque vai ter muita bateria para o caminhão carregar. Porque hoje eu acho que para pegar um caminhão aí tracionar 50 e poucas toneladas, não existe bateria que ali por baixo ali, que toca ele manda que 100 quilômetros. Mas os homens já fizeram os foguetes da ré, que nós não sempre falávamos que foguete da ré, vai que eles resolvem isso. Né? Fazer o quê? Fazer foguete da ré. Não. Agora já tem os da SpaceX lá que voltam para a Terra. Volta. Estaciona. Pode. Não, eu acho que falando um pouco da atualidade, há males que vêm para bem, né? Tanto é que a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, tudo isso, morreu muita gente, né? Mas trouxe benefício para a humanidade, né? Depois, no final, acabou trazendo benefício para a humanidade. Essa crise que nós estamos tendo agora da pandemia, e mais misturou junto com a guerra, tudo isso aí vai trazer benefício para a humanidade, né? Claro, para quem morreu, perguntar para quem morreu, quem perdeu um familiar, vai dizer, não, você está falando besteira, mas para a humanidade vai trazer. E isso, em termos de energia, tudo isso, não resta a menor dúvida. Os russos lá estão dando um tiro no pé deles e estão dando também nos outros, nos petróleos, né? Estão dando nos outros produtores de petróleo, né? Porque o mundo inteiro agora se uriçou e agora o que eles demorariam 30 anos para fazer, acho que vão fazer em 10 ou 15, né? Então, acho que até a pandemia ensinou isso, né? A gente fala em tecnologia, né? O que a pandemia adiantou de tecnologia para ter evolução de home office e tudo mais, a gente levaria 5, 10 anos para ter, né? Com certeza. Mudou muito. Em meses ali mudou muito. É que a gente, quando você está envolvido no negócio, você não percebe, mas se você dá um passo atrás, mudou muita companhia, a forma de pensar de várias pessoas aí, de várias empresas, né? Se transformaram. Em 2 anos. Não, a crise do petróleo lá no início dos anos 80 trouxe muito benefício para tudo. Essa crise que nós estamos tendo agora, né? Essa crise tudo ciclo, né, Tito? Da crise, Sim. É tudo assim, né? Nunca ação e reação, né? Agora veio a ação do aumento do petróleo, agora vem a reação, né? Esses dias eu vi uma frase que olhar para o passado, ele não vai dizer o que vai acontecer agora, né? Então, a história não vai definir o futuro, mas rima, né? Vai rimar com o que aconteceu no passado, vai acontecer provavelmente parecido agora, né? Parecido, né? Aconteceu mesmo, daí Não, daí é déjà vu. Não pode acontecer. Não pode acontecer que nem este ano, né? Quer dizer, em 2001, que foi 2001, 2002, né? Foi a crise energética lá, que não tinha energia, né? Por causa da seca, isso aí, né? Aí este ano, só que Deus é brasileiro. Porque esse ano passado era para ter crise energética. Era crise energética de novo. 20 anos depois, uma crise energética. Só que porque Deus é brasileiro, cara. O homem falou, não, tudo bem, então, água. Mais uma chance. Tudo aí, tá, né? Ele encheu até os pessimistas de água. Então tá aí, então, todo o Brasil diz que está muito bem, né? Os reservatórios aumentaram. Está muito bem. Então, e agora temos mais 10 anos sem pensar na matriz energética. Exatamente. Esse é o grande problema do ganhamos um refinanciamento aí. Feito, gente. Mas é isso aí, não sei se... Tito, muito obrigado pela aula aí, aula não, daí vamos bater papo, agora vocês pegam assim no meio de tudo, você corta as bobagens que você fala. Aí, né? Não tem nada para cortar, eu acho. Tito, muito obrigado por topar aí, gastar esse tempo com a gente. Eu acho que vai ser muito bom para a nossa audiência. Nossa audiência é composta por transportadores, tem cliente nosso, tem que estar querendo virar cliente, está pensando, tem nosso time, então... Não, o que eu posso dizer nesse momento, que se o cara ele quer começar no transporte, e se você é um que quer começar no transporte... Recomeçar. Ou recomeçar, está na hora. É um momento bom. Agora está o momento para entrar. Agora, se você tiver uns troquinhos, você compra transportador aí com pouco dinheiro, você compra no porteiro fechado. Já funcionando já.
Então, hoje está na hora. Agora tem muita gente que tá ruim, então eu quero vender. Não está na hora de vender agora. Estava na hora de vender, estava o ano passado. O ano passado estava... Quem queria sair era o ano passado. Falei isso para Dilson. Não, agora, Deus, agora não, você tinha o ano passado. Não, o ano passado estava faturando bem, por isso mesmo. É o anticiclo. Né? Na época que você está faturando bem, você tem que se livrar do teu negócio. Você descobrir o momento e ser anticiclo. Comprar no pessimismo e vender no otimismo. Exatamente, né? Olha, simples assim. Então, a hora de comprar agora é boa. Se comprar, vai ter que trabalhar bastante. Não, exatamente. Cuidar do detalhe. Compra o Magazine Luiza agora, que você não pode perder dinheiro. Não vai perder. Não tem mais para onde ir. Você não vai perder dinheiro, olha. Essa é uma Mas uma em mercado, olhar, né? sempre cavoca mais, cara. Então... No fundo do poço pode ter um alçapão aí. Tem que tomar cuidado. Fechado? Muito obrigado novamente. Obrigado, Paulo, Maurício. Obrigado à nossa audiência. Valeu! Valeu.